Olá pessoal, eu sou Renato Valentim, sou oficial da reserva do Exército Brasileiro e estou me manifestando nesse vídeo para expor alguns assuntos que têm me incomodado muito nesses últimos dias. O primeiro assunto é sobre a Covid-19, esse novo coronavírus. Ele segue, segundo alguns infectologistas, que obedece a essa linha de pensamento, o curso normal de uma pandemia. Ou seja, 70% da população seria afetada. Isso nos leva a um número de 147 milhões de habitantes no Brasil que seria contaminado. Desses 147 milhões, 1% teria casos notificados, e que leva a um número de fechado de 1.500.000 pessoas, habitantes notificados, né, casos notificados. E desses 1.500.000 pessoas, 0,5% poderia chegar ao óbito. Isso nos leva a um número de 65 mil habitantes, ou 65 mil pessoas poderia chegar ao óbito. E é o que nós estamos vendo aí. Além disso, os infectologistas disseram que essa pandemia no Brasil teria a duração de 13 semanas. De modo que na segunda semana de junho, a curva chegaria ao pico e começaria a descer. Bom, é o que nós temos visto, segundo os números do Ministério da Saúde, que está acontecendo. Então, é lamentável que nós tenhamos que sofrer essa situação por culpa dos chineses, né, que produziram ou originaram esse novo vírus, o novo coronavírus, Covid-19. Muito bem, a politização disso também é um caso triste. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal deu a autonomia de cuidar desse vírus, dessa pandemia, aos governadores e prefeitos dos estados. E isso isentou o governo Bolsonaro de tomar medidas executivas, e sim somente dar o dinheiro para que os governadores fizessem o que estão fazendo. Estão roubando, infelizmente. Poucos os estados que estão levando a sério como deveria ser conduzido essa pandemia. Muito bem. Agora temos essa confirmação da perseguição política ao governo Bolsonaro, né, e toda a sua equipe. Né? Vimos o caso do Abraham Weintraub, do nosso ministro da Educação, e agora a prisão espetaculosa, como está sendo dito, do assistente do Flávio Bolsonaro, né, o Rangel. Para que isso? O homem não era procurado, o homem não era fugitivo, o homem estava em tratamento de saúde, estava na casa de um advogado da família, e por muitas vezes ele disse que não sei onde está, mas para o jornalista, mas para quem ele deveria dizer que está, onde estava, toda a polícia sabia onde estava o distinto. Né? E naquela fatídica quinta-feira, agora, deram a ordem de prisão. Aí sim foram buscar e esperaram o dia que ele foi ocupar a casa desse advogado, que é para dar sustentação à montagem de incriminação, né, à família Bolsonaro e ao governo e aos 57 milhões de eleitores. Por que não prenderam ele? Segundo o advogado, ele estava aqui no Rio de Janeiro e com conhecimento de todo mundo. Estava 45 dias aqui no Rio de Janeiro e invariavelmente ia lá em Atibaia, né, e no hospital fazer
o tratamento e voltava para descansar na casa do advogado. Logicamente, cedido por ele, mas sem. Vai lá, tem lá um auxiliar, um caseiro lá que seja, que toma conta da casa, pode ficar lá sem problema nenhum. Está perto do hospital. Enfim, montaram um esquema, esperaram ele voltar lá para pegar ele aqui na casa, para fazer essa cena toda. Então isso chama-se politização, isso chama-se perseguição e, olha, só resta ao nosso presidente, essa é a minha opinião, viu? O artigo 142 no Supremo Tribunal Federal. Artigo 142. Tira os 11 ministros, bota um poder moderador lá, uns ministros militares, uns coronéis, generais, juízes militares, faz a eleição, e paralelo a isso faz a eleição de mais 11 juízes novos, com tempo de carreira, sem ser partidário de ninguém, faz a prova e num prazo de 2 meses ocupa lá com os 11 novos juízes para compor o Supremo Tribunal Federal legítimo. Não esse que está vendido, está politizado. Bom, é isso que eu tinha que falar. Deus abençoe a vocês, rica e abundantemente, ok? Que o Senhor te livre dessa pandemia, que não possamos ser estatística desses números previstos, normais, lamentáveis, mas normais, e seguimos em frente. Artigo 142, vida para o Brasil, vida para o presidente, vida longa para os servos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.